Uhum. Fala, galera, professor. Opa, vamos para cá. Professora Tabs chegando aqui para mais uma aula. Essa aqui é a nossa aula 42.1, tudo bem? Vocês vinham aí acompanhando as aulas, a aula anterior falou sobre o tecido conjuntivo e a gente vem lembrando a vocês que esse tecido conjuntivo, ou seja, o tecido conjuntivo propriamente dito, cartilaginoso, ósseo, tá? O tecido sanguíneo e o adiposo são tecidos conjuntivos e cada um deles tem uma propriedade, uma característica que vai diferenciar cada um deles. E além do fato de que eles vão estar em órgãos e estruturas distintas no nosso organismo, tudo bem? Então, na aula de hoje, tecido conjuntivo, parte 2, nós vamos falar especificamente sobre o tecido cartilaginoso, e o tecido ósseo, tá bom? Vamos lá então, jogando na telinha, aula 42.1. E então, galerinha, pega o seu material, vamos lá, atenção máxima, porque dentro de uma aula de biologia, galera, o que a gente precisa prestar bastante atenção? Nos detalhes, óbvio, né? Tudo aquilo que você está estudando, você precisa prestar atenção nos detalhes, né? Para isso a gente tem sempre falado aqui para vocês que a construção de um mapa mental, mesmo que você esteja construindo, faça aquelas anotações, pontos e palavras-chave são importantes, porque além dos conceitos e dos nomes que muitas vezes na biologia são difíceis de a gente estar falando e lembrando, tá? Pela sua complexidade, mas o importante é você estar lembrando a função deles. Tá? Então, dá para você fazer, alguns conceitos você consegue conectar fácil à sua função, tá? Por exemplo, aqui a gente está falando do tecido conjuntivo, perfeito? O que é a característica mais importante do tecido conjuntivo? É ter muita substância intercelular. O que você não vai ter lá no tecido epitelial, porque as células são justapostas. Aqui você tem. E o que vai ser encontrado nessa substância entre as células e os tipos de células que nós vamos ter, que elas vão ter tamanhos diferenciados, elas vão ter constituições diferentes, e isso é que vai dar a estrutura, tá? E a razão do nome daquele tecido. Tudo bem? Lembrando que os tecidos são compostos por células, esses tecidos vão formar, então, os nossos órgãos, tá bom? Então tem que prestar bastante atenção nesses detalhes. Então, nessa aula vamos falar sobre o cartilaginoso e o ósseo, que são tecidos conjuntivos. Muito bem, gente. O tecido cartilaginoso, o que a gente precisa lembrar dele com muita clareza, tá bom? Vocês estão vendo nessa imagem aqui ao lado a parte, né, da região da cabeça. Vocês estão vendo um osso longo e vocês estão vendo a estrutura que vai formar aqui o sistema respiratório. Tudo bem? Então, esse tecido cartilaginoso, ele apresenta uma consistência firme, mas não rígida. Gente, olha que legal. Ela é consistente, ela precisa ser firme, mas não rígida, como o nosso tecido ósseo. Perfeito? E quais são as funções desse tecido cartilaginoso? Ele tem a função de sustentação, e vocês vão verificar que, de acordo com a sua classificação, cada uma dessas funções ela vai se correlacionar, tá certo? Ela tem a função de revestimento de superfícies articulares. Imagine então você, se ela vai estar presente, se esse tecido vai estar presente em articulações, revestindo estruturas de articulações, isso quer dizer o que, galera? Por isso essa flexibilidade, por isso essa consistência, mas sem ser rígida, tá bom? Então ela vai estar facilitando os movimentos e é fundamental para que, gente, crescimento dos nossos ossos longos. Tudo bem? Nas cartilagens nós não vamos encontrar, certo? Nervos nem vasos sanguíneos. Tudo bem?
Nas cartilagens não há nervos e nem vasos sanguíneos. Professora, mas então como é que essa nutrição, porque a gente sabe que esses tecidos precisam ser nutridos, como é que vai se dar se não tem presença de vasos sanguíneos? A nutrição ela vai se dar por meio dos vasos que estão presentes noutros tecidos adjacentes, que também são tecidos conjuntivos, tá? Então você vai ter aí o peritônio, né? E também líquidos sinoviais que vão estar ali próximos, que vão estar irrigando, tá? E nutrindo esse tecido cartilaginoso, certo? Então são tecidos conjuntivos também que vão estar presente ali próximo, fazendo essa nutrição. Perfeito? E aí nessa imagem vocês podem observar a presença de onde nós vamos encontrá-los, né? Então, lá na nossa traqueia, né? Lá nas nossas orelhas, na pontinha do nosso nariz e nos ossos longos, tá bom? Além de fibras colágenas, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que eu pulei alguma coisa. Não, perfeito. Vamos lá. Então, esse tecido cartilaginoso, ele é um tecido que apresenta, tá? Na sua substância intercelular, ou que a gente chama extracelular, fibras, tanto de origem colágena como elástica, tá bom? E também nós vamos encontrar, sim, glicídios, glicoproteínas, tá? E também nós vamos encontrar ácido hialurônico. Perfeito? Então, são as substâncias que vão estar presentes aqui no tecido cartilaginoso. E essas substâncias, tá, vão dar essa consistência firme, porém flexível desse tecido, tornando, então, esse tecido capaz de sustentar diversas partes do nosso corpo e também permitir a sua flexibilidade através dos movimentos. Isso a gente falando aí dessas articulações. Tudo bem? Vamos seguindo aqui então. A substância intercelular ou extracelular, a gente fala intercelular entre as células, extracelular porque está fora, então faz tudo parte. Desse tecido é formado então por essas fibras colágenas e elásticas. A gente vai ver que existem colágeno tipo 1 e colágeno tipo 2, tá? Então o colágeno tipo 2 vai estar presente em duas outras tipos de cartilagem, a gente vai já ver daqui a pouco. Então olha lá. Então fibras elásticas e colágenas mergulhadas em uma parte amorfa e por células. Preste atenção aqui. Deixa eu vir pra cá pra telinha, galera. Ó, ponto 1 de atenção na aula agora falando sobre o tecido cartilaginoso. Primeiro, resistência e flexibilidade. Precisa ser resistente para aguentar pressões, porque eles vão estar em locais que vão vai agir sobre ele certa pressão, tá? Mas ele precisa ser flexível, certo? Para permitir movimentos, justamente por estar em regiões, por exemplo, dos quadris, que tem a articulação, certo? Outro detalhe, o que constitui essa substância extracelular? O que vai estar presente lá? A gente falou, glicoproteínas, ácido hialurônico, fibras. Aí a gente vai ter fibras distintas, fibras de colágeno, fibras elásticas, que vão dar a classificação, tá? Dentro da biologia a gente vai assim, para auxiliar o entendimento daquele estudo, daquele tecido, daquele órgão, daquele sistema, a gente vai sempre fazendo classificações, justamente para nos posicionar, nos direcionar o que a gente está vendo e como que a gente vai estar acompanhando toda essa estrutura, tá bom? E o importante também, o detalhe aqui, galera, ó, os tipos celulares que vão estar compondo esse tecido. Então tem que ficar bem marcadinho aí na sua cabecinha, tá? Vai fazendo lá essa construção do seu mapa mental e coloca qual é o tipo de célula presente dentro do tecido conjuntivo cartilaginoso. Ele vai ser composto por uma célula que vai dar origem a outras células mais maduras. Então a gente diz que as células mais jovens são chamadas de condroblastos, tá bom? É até legal falar os nomes na biologia para você ter uma boa articulação, né? Condroblastos. Tá só começando, né?
E essas células vão amadurecer e vão dar origem a células mais velhas, né? São os condrócitos, tá bom? Células mais resistentes ali. Tudo bem? Então vamos seguindo aqui. Aí a gente tem os tipos de cartilagem, tá? Então, esse tecido cartilaginoso, a gente já viu que ele tem a cartilagem, só que essa cartilagem, ela pode ser, dependendo da quantidade das substâncias que estão presentes, aliás, a presença de determinadas substâncias e em que quantidade elas estão presentes, elas vão ter uma classificação. Então, nós vamos ter a cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem. Perfeito? Vamos ver cada uma delas agora. Vamos lá. Então, a gente tem as células, condrócitos, condroplastos, perfeito. E aí a gente tem, dependendo da consistência dessas fibras, nós vamos ter uma classificação dessas cartilagens. Primeiramente aqui a cartilagem hialina. Essa cartilagem possui uma quantidade, presta atenção, moderada de fibras colágenos ou colágenas. Essas fibras colágenas aqui são do tipo, deixa eu anotar aqui essa informação, do tipo 2, tá? Pode anotar aí. Então, são fibras colágenas do tipo 2, uma quantidade moderada. E é a mais comum no nosso corpo. Ela vai ser encontrada, então, nas fossas nasais, na nossa traqueia, nos nossos brônquios, né? E aí, adentrando ali nos bronquíolos, né? Nas superfícies articulares dos nossos ossos longos, como a gente mostrou na imagem anterior. Cadê aqui? Pronto, tá? Dos nossos ossos longos. Tá vendo aqui? Pronto. E também nas costelas do nosso... na ligação das costelas com o nosso osso externo. Professora, onde é que é mesmo o nosso osso externo? Vem para mim aqui, rapidinho. Olha lá. Você tem as suas costelas, nas costelas que estão presas ao nosso osso externo. O osso externo é esse que fica bem no meio, ele vai mais ou menos até aqui, tá? E as costelas ficam presas, só que lembra que a gente tem essas costelas flutuantes também, tá? Essas costelas flutuantes não vão ter essa cartilagem, mas essas que vão estar se conectando ao nosso osso externo, elas vão estar presentes nelas, nessa junção, a cartilagem hialina. Perfeito? Então, vocês estão vendo que, devido ao posicionamento, ao local onde ela vai ser encontrada, você vai ter essa necessidade de presença ou a maior ou menor de determinadas fibras, certo? Então, essas que vão ter esses contatos, a gente sabe que quando a gente vai inspirar e expirar, a gente tem esse movimento da nossa caixa torácica, né? E que vai acomodando perfeitamente ali os nossos pulmões nesse movimento, que é o contato ali para não deixar essa pleura, né, que reveste os nossos pulmões estar em contato direto, né? Então ela tem que ter essa expansão, esse relaxamento, expansão, e a gente lembra que isso tudo também vai ser controlado pela nossa respiração diafragmática, né, que está logo aqui abaixo dos nossos pulmões. Lembrou disso, né? Anatomia aí básica, tá bom? Vamos lá de novo na telinha. Ó, seguindo aqui. As nossas fibras elásticas, tá? Ou a cartilagem elástica. Além das nossas fibras colágenas. Deixa eu botar o amarelinho de novo. Pronto. Além das nossas fibras colágenas, que também são do tipo 2, tá, galera? Possuem uma grande quantidade de fibras elásticas. Então aqui, ó, lá na hialina eu tenho uma quantidade moderada de colágeno tipo 2. Aqui eu tenho uma quantidade maior de fibras elásticas, por isso o nome, né, da cartilagem elástica. E ela está presente no pavilhão auditivo, tá? No pavilhão auditivo, na laringe
que faz parte do sistema, né, respiratório e digestório, e também na epiglote. Epiglote é aquela tampinha ali que permite, né, o movimento enquanto nós estamos nos alimentando, para evitar que a comida venha para o sistema respiratório. Então, por isso que ele tem esse movimento. E quando a gente sempre recomenda aqui conversar, as pessoas gostam, né, de vamos marcar um almoço para a gente poder conversar, bater um papo. Só que você tem que fazer isso com muita atenção, porque às vezes você se empolga tanto na fala que você acaba desviando esse alimento para um sistema. O que vai acontecer? O organismo vai ter que expelir, então você vai começar a tossir para poder desviar isso ali que tá indo por um canal errado, tá bom? Mas a epiglote tem essa função e ele vai ter esse revestimento dessa cartilagem elastina, tá? Da cartilagem elástica, elastina. Muito bem, e aí a gente chega nessa cartilagem fibrosa, tá? Só um minutinho. Na cartilagem fibrosa, como a gente falou, pela essa consistência, mais flexibilidade, essa vai ser rica em fibras colágenas, só que agora ela não vai ser mais do tipo 2, tá bom? E vai ser do tipo 1. Só uma observaçãozinha, um detalhezinho aí, tá bom? Elas ocupam quase toda a substância intercelular, lembrando o tecido conjuntivo denso. Perfeito? E é encontrado aonde, gente? Entre as nossas vértebras. Exerce sobre essas vértebras peso ou não? Pressão ou não? Tem a questão da gravidade, né? E tem a questão dos movimentos que são realizados. Então a gente acaba tendo uma área de grande pressão. Então ela precisa ser resistente, mas ao mesmo tempo flexível, senão você viraria um robozinho, né? Então elas vão estar ali, ó, formando os nossos discos intervertebrais, tá bom? Então a cartilagem presente entre as nossas vértebras, que são cada uma dessas pecinhas aqui, entre as vértebras nós vamos ter então essa cartilagem fibrosa, tudo bem? Onde há abundância de fibras colágenas do tipo 2. Vamos seguindo, agora a gente vai falar sobre o outro tecido, que é o nosso tecido ósseo, que é o outro assunto da nossa aula. Tudo bem? Na revisão lá a gente volta aqui no tecido conjuntivo. Perfeito, mas eu acredito assim que os pontos mais importantes, os detalhes aqui, você já tem aí o esboço para você montar o seu mapinha. Se você quiser mandar para a prof, peça para o seu professor presencial que ele manda meu privado, que eu vou achar muito legal de ver essa construção, tá bom? Tecido conjuntivo ósseo, já está dizendo, não tem tanta flexibilidade, ela precisa ser um pouco mais resistente, tá bom? Então, trata-se de um tecido de sustentação definitivo. Lá no conjuntivo a gente também tem a sustentação, ele dá essa função de sustentação, porém não é definitivo. Ele é mais duro e mais forte que as nossas cartilagens. Tudo bem? Ai. Pronto. Sustentação, sendo mais forte e mais duro, mais resistente, tá bom? E aqui o esqueletinho só fazendo borsalzinho, né? Só fazendo aí, a vitória do Brasil, é isso. Bora! Ocorre esse tecido conjuntivo ósseo, ele vai ocorrer nos ossos do esqueleto dos vertebrados. Os ossos, eles são órgãos ricos em vasos sanguíneos. Olha outra diferença aqui, tá? Lá no tecido cartilaginoso, você não tem vasos sanguíneos. Eles são irrigados ou nutridos por outros tecidos conjuntivos que vão estar ali próximos a ele. Tudo bem? Mas aqui no ósseo, sim, ele é um tecido bastante irrigado com a presença dos vasos sanguíneos. Certo? Vamos seguindo. E vamos lembrar também que esse tecido ósseo, ele tem uma parte orgânica e uma parte inorgânica, tá, galera? Então tem que ficar bem consciente disso. Vamos lá, funções dos nossos ossos. Função 1,
sustentação, uma própria estrutura do esqueletinho aqui ao lado já dá essa noção. Movimento, por quê? Porque ele serve de apoio aos músculos, né? E aí esses músculos vão estar conectados a estruturas que vão, os tendões, tudo para permitir esse movimento. Mas só os músculos não fariam nada, assim como só os ossos também não fariam nada. Tem que ter essa parceria, ossos, tendões e músculos para permitir nosso movimento. E óbvio que isso tudo também tem que estar conectado ao que, gente? Ao nosso sistema nervoso. Porque sem um comando, esse movimento, ele não vai acontecer. Tá vendo como é que é tudo uma coisa conectando, uma coisa puxando a outra? Quando você tem um problema em uma determinada área do seu corpo, isso vai afetar outras áreas. Por exemplo, básico aqui. Deixa eu vir pra cá rapidinho. A gente tem tempo. Quem nunca, né, teve um probleminha no dedinho mínimo lá do pé? Ah, mas ele tá tão longe, tá, assim, parece que tá tão distante de mim, né? Às vezes a gente não presta muita atenção. Mas se você tiver uma fissura nesses ossos que compõem esse dedinho, ou nos artérios nas nossas mãos, vai dar problema, né? Recentemente eu estava assistindo um filme e a pessoa, ela era uma policial e ela teve uma lesão e estava na Antártica, teve que segurar os dedinhos e ela teve que amputar os dois dedos, esses dois dedos. Ela era policial. Tirava, né? Então ela chorou muito, por quê? Porque ela vai perder uma habilidade. Óbvio que ela vai, né, ao longo do tempo, se adaptar a essa perda e vai dar um jeitinho, porque a gente sempre dá. Mas é uma perda, né? Então, tudo que nós temos no nosso corpo, tá? Ele tem uma função, assim como eu sempre gosto de falar em relação aos animais, né? Aos vegetais. Tudo que existe, gente, tem uma função, uma razão de estar ali, tá? Ah, vou terminar tudo. Não, não é assim. Lógico que a gente tá falando assim daquilo que está em equilíbrio. Pragas, a gente precisa ter o controle mesmo, porque praga é praga, né? Como a gente está dizendo. O próprio nome está dizendo. Mas, naturalmente, em equilíbrio, que a gente nunca vai ter isso, mas em equilíbrio, nós vamos ter essas quantidades de organismos vivendo ali, exercendo suas funções, tá bom? E aí, aqui no nosso corpo, é a mesma coisa. Então, todas as estruturas, todos os ossos, todos os músculos, todos os órgãos, todos os nossos infinitos sistemas precisam estar bem conectados e funcionando bem. Joga lá na telinha, diretor. Pronto, reservatórios, eles servem de reservatórios minerais, tá? E aí, quando a gente fala de reservatórios minerais, a gente tá falando dessa parte inorgânica do nosso tecido, né? Onde você vai ter cálcio, fósforo, magnésio, tá? E ele também vai ter a função de proteção, claro. Se é um tecido que tem essa resistência, vai proteger aqueles órgãos mais sensíveis e que são vitais, né? Como a região do nosso cérebro, que tem a caixa craniana para a proteção dela. A medula espinhal, que vai estar ali sendo protegida pela nossa coluna vertebral, né? E os nossos órgãos, como os pulmões, o coração, certo? Então, são estruturas que precisam de proteção, porque são órgãos chamados vitais. A gente não consegue funcionar sem eles, tá bom? E nós temos também a quinta função, que é a formação do nosso sangue. Então a gente tem ali, você vai ter uma aula especificamente sobre o tecido sanguíneo e a gente vai detalhar um pouquinho mais, mas essa função do tecido conjuntivo ósseo, essas células são originadas daqui, tudo bem? Por serem, gente, uma estrutura inervada e irrigada, os ossos apresentam a sensibilidade, alto metabolismo e também capacidade regenerativa. Então, olha só,
Observando essa imagem aqui, nós conseguimos ver nitidamente regiões bem distintas, certo? Essa região aqui, ela lembra assim algo... Parece uma esponja mesmo, né? Quando a gente visualiza uma esponja. E é justamente essa parte que a gente denomina de esponjosa mesmo, a gente vai já ver aqui. Então é uma parte mais esponjosa. Só que vocês estão vendo essa parte aqui, as extremidades? Aqui, ó. Ai, deixa eu apagar aqui. Essa extremidade, ela já é diferente. Aqui, ó. Ela já é diferente, né? Não é tão esponjosa. Então o osso, o tecido ósseo, ela vai ter essas diferenças. E aí, essas diferenças vão dar, né, uma classificação de osso compacto e osso esponjoso, tá bom? Nessa imagem aqui ao lado, você consegue visualizar as duas estruturas. O osso esponjoso, tá? E o osso compacto. Então, a porção interna é formada por duas partes. Uma sem cavidades, chamado osso compacto, que fica ali nas periferias, né? E outra com cavidades que é de comunicação, que se comunicam, chamado de osso esponjoso, tá bom? E aí a gente, nessa imagem, consegue ver várias outras estruturas, o periósteo, né? Os sistemas de Havers, os canalículos, a lamela, né? E aí a gente lembra o seguinte, que já lembrando lá do tecido conjuntivo, lá os condrócitos, eles vão ficar, são células aprisionadas, elas ficam lá dentro de estruturas, tá? Como se fossem regiões de proteção, tá? Aí eles ficam, essa estrutura vai ficar ali envolta ali com a substância intercelular. Aqui no tecido ósseo, você vai ter também células e elas também vão estar presas aqui nessas lamelas, tá bom? Vamos lá, dando continuidade. Aqui, então, visualizando essas trabéculas, que são essas cavidades um pouco mais densas, um pouco mais largas, né? Os canais de Havers, essa parte mais central, né? As lamelas rodeada por vários canalículos, os sistemas de Havers, que a gente vai falar daqui a pouco, e o periósteo, que é o tecido de revestimento aqui, tá bom? E aí a gente chega, então, nas células desse tecido, gente. O tecido conjuntivo ósseo, ele apresenta 3 e não 2 células como no nosso cartilaginoso, tá? Aqui nós vamos ter os osteoclastos, tá? Os osteócitos, que lembram os condrócitos, não é? E os osteoblastos. Por que eu tô colocando só lá a parte final? Para você diferenciar, porque a gente tem os clastos e os ócitos e tem os blastos, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha e o que são cada um deles e onde eles estão. Então, os osteoclastos são células móveis, galera. Células móveis, estão elas aqui, ó. São células maiores e como elas são móveis, elas vão ficar andando ali sobre a matriz e vão fazer aquela limpeza, né? Elas fazem aquela... Aqui a própria função está falando, ó, a função é fazer a reabsorção da matriz óssea. Então, segundo alguns artigos, a cada 10 anos nós temos toda essa matriz óssea renovada, justamente pela postura e ação dessas células chamadas de osteoclastos. E se você visualizar, procurar essas células em alguns vídeos aí no YouTube, você consegue ver elas se movimentando. Elas parecem uma gelatina andando, tá? Se gelatina andasse, né, gente? Mas enfim, ela tem esse movimento gelatinoso, tá? E que vai andando sobre a superfície
e vai fazendo essa reabsorção, tá? Então, elas são células gigantes, móveis, extensamente ramificadas e o mais interessante, que elas vão conter muitos núcleos, cerca de 50 núcleos, gente. Então, ela já sinaliza que é uma célula bastante ativa, com bastante atividade metabólica, tá bom? Então, elas vão estar ali e vão fazer essa reabsorção dessa matriz. Vamos conhecer a outra célula, outro conjunto de células, que são os osteócitos. Os osteócitos, são as células encontradas nas lacunas. Tá vendo aqui? Né? Nas lacunas, ou seja, cavidades da matriz óssea, tá? O que tinha aqui, menino? Pronto. Os osteócitos são células achatadas, com formas amendoada e pouca quantidade, isso aqui é importante também, de retículo endoplasmático. Lembram que o retículo endoplasmático a gente vai ter o liso e o rugoso. O rugoso é aquele que está cheio de ribossomos, lembram? E eles vão estar próximos à membrana plasmática ou próximos ao núcleo, galera? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem respondeu? Retículo endoplasmático rugoso está próximo ao núcleo, está de parabéns, lembrou ali, tá? E ele vai estar, a partir dele, né, você vai ter a sintetização ali de proteínas que vão, e de bolsículas que vão passar e serem acopladas ali no complexo golgiense, lembram? Face cis, face trans, isso, então você lembrou. Então são estruturas que vão ter aí pouca quantidade desse retículo endoplasmático e o complexo golgiense, tá? Dentro dessas células osteócitos, tá bom? E qual é a função dessas células? Agir diretamente na manutenção. Sabe aquela pessoa, ou o seu próprio pai, ou se não tiver o pai, a mãe, que está sempre atento para aqueles pequenos reparos dentro de casa? Aquela manutençãozinha básica, quebrou um cano, consertou, né? Um fio descascou, vai dar choque nos meninos, já vou dar um jeito de trocar. Aquelas lâmpadas queimadas em determinados compartimentos da casa que nunca ninguém lembra de colocar ou de comprar, enfim, mas vai ter aquela pessoa, olha que legal, dentro desse tecido vai ter essas células que vão fazer esses pequenos reparos, ou seja, vai fazer essa manutenção de quê? Da matriz óssea, tá? Que quando se desgasta, ela é absorvida lá pelos osteoblastos, tá bom? E a gente tem as últimas, né, o último conjunto de células que são os osteoblastos. Os osteoclastos fazem a reabsorção. E aí tem os osteoclastos, são células jovens, tá? Células jovens como os osteoblastos, né? Com intensa atividade metabólica e responsáveis pela produção da parte orgânica da matriz óssea. E eles vão fazer a regeneração óssea após uma fratura. Então, olha que legal, eu tenho uma equipe de milhões, né? Uma equipe de milhões. Eu tenho aquelas que vão estar fazendo a reabsorção, fazendo a limpeza, não tá funcionando muito legal. Vamos aqui reabsorver, vamos consumir porque precisa vir uma regeneração aí. E aí quem vai fazer essa regeneração? Os osteoblastos. Então aqui eles, ó. Os osteoblastos então vão agir fazendo essa regeneração. E quem vai estar sempre de olho? Quem vai estar sempre de olho ali nesse funcionamento, nesse andamento? Produção, regeneração e a reabsorção. As nossas células chamadas de osteoclastos, tá bom? Que são os guardinhos, vamos chamar de guardinhas aí desse tecido. Tudo bem, galera? Então, precisa estar lembrando que dentro do tecido cartilaginoso você tem duas células, osteoblastos e condrócitos. Osteoblastos, ó, condroblastos e condrócitos no cartilaginoso. E aqui no ósseo você vai ter três: osteoblastos, osteoclastos
e osteócitos. Perfeito? Perfeito. Vamos lá. Classificação do tecido ósseo. Então, esse tecido ósseo pode ser classificado de forma macroscópica e microscópica. Meu Deus, professora, sério? Verdade. Então, na macroscópica, ou seja, perceptível, né? O osso compacto não apresenta cavidades visíveis e está localizado nas regiões mais periféricas, que foi aquela imagem que eu mostrei para vocês lá, dos nossos ossos longos, os nossos ossos irregulares e os nossos ossos chatos. A gente está falando de tecido ósseo, não está falando, entrando diretamente nessa parte de todas as estruturas ósseas, não, tá bom? Mas a gente tem ossos longos, irregulares e ossos chatos que vão estar ali presentes na nossa cabeça, por exemplo, na caixa craniana, tá? E a gente vai ter o osso esponjoso. Ambos constituem a parte macroscópica, perceptível, tá? Apresenta inúmeras cavidades que vocês viram lá, que a gente parece uma esponja mesmo, por isso esponjoso, e está localizado na extremidade dos nossos ossos longos e nas regiões mais centrais de ossos irregulares e chatos. Nas regiões cilíndricas de ossos longos, como a diáfise, os ossos esponjosos delimitam uma região mais profunda, o canal medular, onde também vai se encontrar a nossa medula óssea. Tudo bem? Então a gente tem a imagenzinha aqui, ó, a presença dos vasos, porque a gente falou que é uma região inervada, né? Nós temos aí a nossa medula óssea protegida por esse tecido, o periósteo, que é o tecido externo, mas de revestimento, a cavidade onde vai estar presente essa medula, os ossos esponjosos, ó, mais centrais, e o osso compacto na periferia ali, tá? Que a gente tinha mostrado naquela imagem anterior. Isso tudo faz parte, então, dessa parte do tecido mais macroscópico, perceptível, visível, tá bom? Só que a gente também tem a parte microscópica, né? Ou também chamada de histológica. O tecido ósseo primário, que é o tecido imaturo ou não lamelar. Ele é denominado como primário, pois é o primeiro que vai aparecer, tá? Tanto no desenvolvimento embrionário, como após a recuperação de fraturas. Tá? E a gente vê cada acidente com cada tipo de fratura, né, exposta e feia, menino. Deus, menino, a pessoa, na hora do choque, a pessoa tá lá com tudo pra fora, nem tá sentindo, daqui a algum tempo que ela vai sentir a dor, enfim. Sendo em seguida substituído pelo osso secundário. Então, esse tecido ósseo primário vai fazer essa primeira parte no desenvolvimento embrionário e depois para a recuperação. Então, sempre no início, tá? Ele apresenta fibras colágenas, dispostas irregularmente, maior quantidade de osteócitos, lembram que vão fazer a manutenção? E o tecido secundário, e uma menor quantidade de minerais. Porque a gente estava falando do tecido microscópico, né? E o tecido ósseo secundário é o mais maduro ou laminar, o outro era não laminar. É caracterizado pela presença de fibras organizadas em lamelas paralelas, é como se elas tivessem umas fileiradas, tá? Ou dispostas em forma concêntrica em torno de canais, formando sistemas de Havers. Olha lá os sistemas de Havers, tá? Estruturalmente, o tecido ósseo é constituído por numerosas unidades denominadas de sistemas de Havers. Cada unidade é formada por um canal central rodeado por camadas concêntricas da matriz, né? Como vocês estão visualizando aqui na imagem. O canal central, denominado de canal de Havers, apresenta em seu interior vasos sanguíneos e nervos, e os sistemas de Havers são intercomunicantes através dos canais chamados de Volkmann, tá? Então eles vão se comunicando aqui, ó, entre eles, tá bom?
Composto por ossos e cartilagens, estão presentes perfeitamente arranjados na formação do nosso esqueleto humano, que é composto aí ou formado por 206 ossos, tem a função de sustentação, proteção de órgãos vitais, garantia da movimentação e produção de células sanguíneas, além do armazenamento de alguns sais minerais como o cálcio e o fósforo. Tudo bem, galerinha? Então a gente finaliza mais essa aula. E aí a gente se encontra na nossa revisão, tá bom? Tchau, tchau!